Olá, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá, né? Nós conversamos nas últimas aulas sobre a história da física, não é isso? Vimos como ela surgiu, onde surgiu, e um pouco da sua evolução e como ela está sendo trabalhada hoje, né? Estudada hoje, alguns ramos que a física tem aí atuado. Hoje nós vamos falar de algo muito importante e que a gente precisa muito prestar atenção, que é o sistema, que é as unidades, que são as unidades de medida. Tá? Antes de falar sobre as unidades de medida, vamos só recordar, vocês já tiveram aí lá no ensino fundamental uma noção do que é grandeza. Então, o que é grandeza? Grandeza física. É tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado. Eu posso medir o tempo? Posso. Como que eu meço o tempo? Através de horas, dias, meses, anos, segundos, décadas, não é isso? Então, é uma grandeza física. Eu posso medir a distância de um lugar ao outro? Posso também, com metros, decímetros, centímetros, milha, enfim, quilômetros, né? Então, tudo aquilo que eu consigo quantificar, tudo aquilo que eu consigo medir é uma grandeza. Só que veja bem, às vezes acontece, na maioria das vezes, na verdade, né? Só eu ter um valor, eu não vou conseguir identificar do que eu estou falando. Então, toda grandeza, ela tem um valor, uma quantidade e tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida, ela serve de parâmetro para eu ter noção do tamanho dessa grandeza. Tá? Então, quando eu falo 1 metro, eu tenho noção de quanto que é 1 metro. Tá? Quando eu falo em quilômetro, eu sei que são vários metros, na verdade, 1000 metros. Quando eu falo de gramas, eu tenho noção, né, do tamanho do que é em gramas. Quando eu falo em tempo, eu também tenho noção. Quando eu falo, por exemplo, 1 hora, eu tenho mais ou menos a noção desse tempo, né? Então, uma grandeza precisa de uma unidade de medida e de um valor, tá certo? Só que esses valores, eles podem ter vários tamanhos, vários. Então, o que acontece? É aí que entra o nosso assunto hoje, chamado Sistema Internacional de Unidade. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, existem vários tamanhos para uma mesma unidade de medida, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa muito para distância, a gente usa quilômetros e metros, né? Hoje eu vou caminhar, ou eu caminhei 3 quilômetros, 10 quilômetros, hoje eu pedalei 30 quilômetros, 40 quilômetros. Eu vou na casa de alguém que fica a 10 quilômetros da minha casa. Então, essa noção que a gente tem de espaço, aqui no Brasil, a gente usa muito quilômetro. Mas se a gente for, por exemplo, para os Estados Unidos, onde a língua é diferente, é a língua inglesa, lá eles não usam muito quilômetros, eles usam milhas. Tá? Então, o que acontece? Cada região tem unidades, utiliza unidades de medidas diferentes para uma mesma grandeza. E isso provocava um certo desconforto, um certo complicava quando se tratava de estudos científicos. Então, o que acontece? Lá, mais ou menos nos anos 60, um pouco antes, já começou a se pensar em como sanar esse problema. Tá? Então, o que acontece? Ocorreu uma reunião que sempre ocorre, uma conferência, na verdade, que sempre ocorre, se não me engano, acho que na França, em 1960, 59, 60, onde participam cientistas do mundo todo. E nessa reunião, nessa conferência, eles disseram o seguinte: olha, está ficando meio complicado, porque às vezes a gente está estudando o mesmo assunto, solta aí
publica um estudo e um colega lá da Índia, por exemplo, está também estudando o mesmo assunto e ele vai também publicar o estudo e às vezes a confusão ou dificulta que a gente tem que fazer conversão dessas grandezas físicas, né? E aí o que acontece? Entraram em um consenso e falaram, olha, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa bagunça aqui e a gente vai definir então quais serão as unidades de medidas que nós vamos trabalhar para determinadas grandezas. Então ficou acordado que se pegaria 7 grandezas, e nessas 7 grandezas se usaria no mundo inteiro a mesma unidade de medida quando se tratar de estudos científicos. Isso então deu uma organizada muito boa, porque se eu estou fazendo um estudo aqui que relaciona, por exemplo, tempo ou se relaciona temperatura, então eu vou ter um outro colega estudando o mesmo assunto na Rússia, na China, na Finlândia, ele vai usar a mesma unidade de medida para essa grandeza, temperatura, certo? Isso facilita o estudo, isso facilita a compreensão, porque eu não tenho que ficar fazendo transformação e saber quanto equivale, uma milha equivale a quantos metros, por exemplo, certo? Então foram escolhidas algumas grandezas, e essas grandezas são a base para o sistema internacional. Então vamos lá, vamos ver quais são. Massa, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. O que é massa? Massa é quantidade de matéria. Como o valor da massa é muito parecido com o de quilograma-força, né, a gente confunde massa e peso. Tá? Então, quando você sobe na balança para se pesar, na verdade, você não está verificando o seu peso. O peso é outra coisa que a gente vai estudar daqui a alguns meses. Tá? Você está verificando a quantidade de massa que você tem, quantidade de matéria que você tem, certo? Então, massa é quantidade de matéria. A massa é medida em quilogramas, tá certo? Então, veja bem, quando eu estou pesando alguma coisa em uma balança comum, né, eu estou medindo, na verdade, a quantidade de massa e não o peso, tá bom? Então, a massa é uma dessas grandezas que ficou acordado nesse Sistema Internacional de Unidade. O tempo a gente vai medir em segundos dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? O comprimento, né, que seria a distância, tá? Para o comprimento, nós utilizamos o metro. Corrente elétrica, quando eu estou estudando corrente elétrica, eu utilizo a unidade de medida chamada ampere. Quantidade de matéria, eu utilizo o mol. Quantidade de matéria vocês vão estudar muito, vão utilizar muito em química. Tá? Estuda mais em química, utiliza mais em química do que física. No primeiro ano, a gente não vai nem trabalhar com quantidade de matéria, porque a gente trabalha mais com movimento, né? Então, é o mol, tá? Para quantidade de matéria. Para temperatura termodinâmica, veja bem, quando a gente fala em temperatura, aqui no Brasil a gente utiliza o grau Celsius, não é isso? Celsius é. Quando você vai para a Inglaterra ou para o próprio Estados Unidos, lá é medido em Fahrenheit. Então existe diferença, né, de um para outro. Não são não tem o mesmo valor para a mesma temperatura. Vocês vão aprender, vão trabalhar com temperatura e transformação de temperatura lá no segundo ano, tá? Só que para experimentos, para estudos científicos, nós não usamos nem Celsius nem Kelvin, nem Celsius nem Fahrenheit, nós utilizamos o Kelvin, tá certo? E um detalhezinho que quando você utiliza o Kelvin, você não utiliza aquela bolinha, né, de graus, tá? Então, para massa, quilogramas, para tempo, segundo, para comprimento, metro, para corrente elétrica, ampere, para quantidade de matéria, mol, e para temperatura termodinâmica, Kelvin. E o último, não menos importante, a intensidade luminosa é medida em candela,
tá bom? Bom, essas são as 7 grandezas que ficou acordado no Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, ele é muito utilizado o símbolo dele, que é o SI, um S maiúsculo e um I maiúsculo também. Então, sempre que você vê no SI, quer dizer, no Sistema Internacional de Unidades, então você vai ter que usar metros para espaço, quilogramas para massa, segundos para tempo, ampere para corrente elétrica, mol para quantidade de matéria, Kelvin para temperatura e candela para intensidade luminosa. Agora eu vou mostrar para vocês o símbolo de cada uma dessas unidades que eu falei para vocês. Então, olha só, para grandeza, comprimento, eu uso o metro e o símbolo é o M minúsculo. Para o tempo, a unidade de medida é o segundo, eu uso o símbolo, né, é o S minúsculo. Para massa, é o quilograma, a unidade de medida, e o símbolo é o kg. Para corrente elétrica, eu uso a unidade ampere e o símbolo é um A maiúsculo. Por que é maiúsculo? Porque ampere é o nome de um cientista, tá? De um físico. Então, em homenagem a ele, foi dada essa unidade de medida, e por ser um nome, por se referir a um nome de uma pessoa, o símbolo é maiúsculo. Quando eu escrevo a unidade de medida, ela é minúscula, tá? Mas o símbolo é maiúsculo, ok? Aqui é minúsculo mesmo se referindo a um nome próprio, né? Ao nome de uma pessoa, tá? Quando eu vou escrever esse nome, quando eu vou escrever a unidade de medida, sem usar o símbolo, eu escrevo tudo minúsculo, tá certo? Mesmo sendo o nome de alguém. A temperatura termodinâmica é o Kelvin, como eu falei para vocês, o símbolo é o K. Repara que não tem bolinha aqui, ó. Não tem o símbolo de graus, tá certo? Quantidade de matéria, a unidade é um mol e o símbolo é mol mesmo, tá? M-O-L mesmo, mol. A intensidade luminosa é a candela e o símbolo é o CD, minúsculo, tá certo? Aqui é só uma curiosidade, né? Porque a definição moderna hoje, para cada uma dessas grandezas, ela difere um pouquinho, tá? Mas difere em relação a quê? Em relação ao parâmetro que eu estou utilizando para comparação, tá certo? E hoje, com a física moderna, essas definições, elas passam a ser mediadas pelo átomo, tá? Ou pelas ondas, né? No caso da intensidade luminosa, tá? Então, olha só, quando a gente se refere a comprimento, a definição hoje do metro é em relação, eu estou falando que é como o espaço percorrido pela luz do Sol, tá? Estou falando do Sol porque ela vai estar no espaço no vácuo, né? Mas a luz branca, tá? No vácuo. Então, ela vai gastar, ó, esse tempo aqui, ó, certo? De segundos. 1 para 299.792.458 segundos. Então, é muito rápido, né? Então, percorrer 1 metro. É mais rápido do que eu piscar, tá? O segundo, qual que é a definição que a gente tem aqui para o segundo? O segundo, ele vai, o parâmetro que eu vou usar vai ser a transição de energia de um átomo de césio, tá? Então, ele vai, né, transitar ali 9.192.631.770 transições hiperfinas de energia de um átomo de césio, tá? Muito rápido, né? O quilograma, ele é hoje baseado na constante Planck e ele equivale a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, tá bom? O ampere, na definição moderna, é igual à passagem de 1,6 vezes 10 a 19 cargas elementares por 1 segundo, que corresponde à corrente que produz uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons
entre dois fios condutores, isso quando eu tenho 1 metro de distância, tá? Então, eu tenho um circuito que tem 1 metro para corrente elétrica passar. Então, o ampere vai ser baseado na força gasta por esse movimento, na força que gasta esse movimento da passagem de elétrons de um polo ao outro, tá? E eu tenho aí essas cargas de 1,6 vezes 10 a 19 elétrons passando, tá bom? Em 1 metro de espaço, tá bom? O Kelvin, ele está relacionado à constante de Boltzmann, né? E é igual a 1,3 vezes 10 a 23 joules vezes segundo. Não se preocupa muito com essas definições, não. Isso aqui é só curiosidade, tá bom? O que você precisa saber mesmo é qual a unidade de medida de cada grandeza, tá? O mol, ele é definido a partir do número de Avogadro, tá? Que é 6 vezes 10 a 23. Isso é o número de partículas que contém em 1 mol, tá bom? E a candela, ela é relacionada, veja bem, a candela, ela está falando sobre luz. E luz, nós já sabemos que ela é uma onda eletromagnética. Ela pode se comportar como onda e ela pode se comportar também como partícula, né? A gente já sabe disso. Então, mas a candela, ela vai ser baseada em onda, né? Em frequência, quantidade de frequência que essa onda vai percorrer, tá bom? Então, ó, uma candela é a intensidade luminosa baseada em uma frequência monocromática, né, de luz igual a 540 vezes 10 elevado a 12 Hz. Isso é 540 vezes 10 elevado a 12 vezes que essa onda, né, propaga, tá certo? Ela vai circulando ali, ela vai propagando, tá certo? Bom, veja bem, vou repetir. Essas definições são apenas uma curiosidade para vocês, tá bom? Não precisa se preocupar com essas definições, não. O que você precisa preocupar mesmo é quais são essas grandezas, do que se trata, e nós vamos trabalhar no primeiro ano muito com comprimento, com tempo e com massa, tá? Essas outras a gente até não vai usar muito no primeiro ano, não. Mas comprimento, tempo e massa nós vamos utilizar bastante, principalmente no primeiro, segundo, terceiro bimestre, tá? No quarto bimestre a gente já vai usar outras grandezas, tá bom? E você precisa saber que no sistema internacional, obrigatoriamente, nós vamos usar metro para comprimento, segundo para tempo, quilograma para massa, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura termodinâmica e mol para quantidade de matéria e candela para intensidade luminosa, tá certo? Isso você precisa saber, tá bom? Bom, gente, o que acontece? Quando você junta duas grandezas, você obtém outra. Por exemplo, quando eu trabalho espaço e tempo, eu tenho uma outra grandeza que é a velocidade. Porque a velocidade é o tempo que você gasta para percorrer um espaço. Então, quando eu junto espaço e tempo, eu tenho velocidade. Isso é chamado de grandezas derivadas, né? Então, a gente vai ter também unidades de medidas derivadas, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu junto quando eu estou estudando alguma coisa, eu preciso juntar duas grandezas. Então, eu vou ter uma grandeza derivada. E essa grandeza derivada vai ter obrigatoriamente, uma unidade de medida derivada, tá? Como eu falei para vocês, se eu estou trabalhando velocidade, eu estou trabalhando com espaço e tempo. Espaço, eu já sei que é medida em metros. E tempo é medida em segundos. Então, a unidade de medida de velocidade vai ser metros por segundo, tá? Olha só, eu coloquei aqui para vocês um quadro com algumas, né? Algumas dessas grandezas derivadas e unidade de medida derivada, né? Então, olha só, quando eu estou trabalhando força, o símbolo de força é o Newton, tá? O símbolo, ou melhor, a unidade de medida é o Newton, e o símbolo
é o N maiúsculo. Por quê? Porque se trata de um nome de um físico, tá? Isaac Newton, ou Isaac Newton. Então, veja bem, quando eu estou trabalhando força, eu estou trabalhando massa vezes aceleração. Aceleração também é uma grandeza derivada, tá? A massa, eu trabalho, ou a unidade de medida dela, no sistema internacional, é o quilograma, né? E a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Quando, você já sabe, quando tem esse chapéuzinho aqui, né? É porque é ao quadrado, né? Então, veja bem, a força, ela vai ter uma grandeza derivada. E qual, uma grandeza não, desculpa, uma unidade de medida derivada, que é o quilograma, é quilo, vezes massa por segundo ao quadrado, tá bom? Quando eu estou falando de pressão ou tensão mecânica, a gente utiliza a unidade de medida Pascal, e o símbolo é o PA, P maiúsculo e A minúsculo, né? Como eu vou estar trabalhando força sobre área, então eu vou ter o quê? Newton por metro quadrado, tá? Quando eu falo em energia, eu vou utilizar Joule, o símbolo é o J maiúsculo, se tratar de um nome de um físico também, e a grandeza derivada é Newton por metro. Aliás, desculpa, é Newton vezes metro. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando energia, eu vou trabalhar força vezes distância. A força não é Newton? A gente viu aqui em cima. E a distância não é metro? Então, quando eu trabalho Joule, é a mesma coisa que eu estou de estar falando Newton vezes metro. E a potência, eu utilizo o watt. O símbolo é o W, e a gente vai ter a grandeza derivada, a unidade de medida derivada, o joule por segundo, tá? Por quê? Porque potência é energia gasta em determinado tempo, né? Então vai ser joule por segundo, certo? Bom, isso aqui também foi uma curiosidade. Com o tempo, à medida que vocês forem estudando, forem tendo mais contato com cada conteúdo desse, vocês vão entendendo, tá? Não precisa ficar aí desesperado, doido aí, pensando, nossa, vou ter que saber isso tudo. Vai, mas não assim, de uma vez toda, tá? Eu só quero, hoje, o que eu quero, o que é importante, é que você saiba o que é um sistema internacional de unidade, tá? Ele é utilizado para estudos científicos, então sempre que a gente estiver trabalhando um exercício que falar no SI, ele está falando no sistema internacional, então obrigatoriamente eu vou ter que usar metros para comprimento, segundo para tempo, quilogramas para massa e todas aquelas outras, tá? Estou falando essas três porque são as que a gente vai utilizar no primeiro ano, tá bom? Isso é que eu preciso saber, isso é importante, tá? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Não se esqueçam de passar o texto que foi passado para vocês aí para o seu caderno, tá? Escreva aquele texto no seu caderno. Qualquer dúvida, entre em contato, envie a sua pergunta que eu vou estar te respondendo, tá bom? Mas, use máscara, álcool em gel, sabão, evite sair de casa, né? Procure não aglomerar, ficar quietinho em casa e até a próxima aula, tá bom? Abraço para vocês, pessoal.